Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai apresentar a estratégia, o portfólio, o momento atual daquele fundo imobiliário que você está cansado de escutar, RECT 11, gerido pela REC Gestão, gerido pelo Mois Política. A gente tem live lá no Instagram com ele, um papo super legal. Então a gente vai desmistificar tudo que você já escutou sobre o RECT 11 na sua jornada como investidor, tá bom? Então acompanhe o vídeo de hoje, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like, que isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais. Tá bom? Agora, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos ao que de fato importa. Meu nome é Vinícius, para aqueles que não me conhecem, sou fundador aqui do canal, fundador lá do Instagram, acompanhe a gente em todas as plataformas que vale bastante a pena, tá bom? Vamos fazer assim, vamos dividir o vídeo da seguinte forma, pessoal. Primeiro, vou explicar a estratégia do fundo, né? Que tipo de fundo que é, que gestão que é, que segmento que ele atua, falar um pouco sobre os últimos movimentos da gestão, o que está acontecendo. Depois, vamos voltar um pouco sobre a precificação, sobre como está o ativo negociado na Bolsa de Valores, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o fundo, ele é gerido pela REC Gestão, já falei para vocês, é um fundo de tijolo, ou seja, um fundo que investe em imóveis físicos de fato para gerar renda, majoritariamente para aluguel, tá bom, gente? Depois a gente vai ver que tem alguma estratégia de CRI também, de certificado de recebíveis imobiliários, mas é um fundo que tem imóveis e esses imóveis são locados para grandes empresas, tá bom? O fundo basicamente, gente, ele está assim, dividido em 90% imóveis, então 90% do portfólio é imóveis, 5% de CRI. O que eu gosto de pontuar nesse assunto aqui do REC, né, da REC Gestão, mas do REC-R, do RECT 11. É uma gestão muito ativa, então por mais que seja um fundo majoritariamente de tijolo, o fundo ele faz algumas estruturações, ele faz alguns movimentos interessantes de compra e venda de certificados para gerar caixa, para gerar lucro caixa e assim entregar retorno para o cotista de uma maneira mais satisfatória, tá? Então isso para mim é um ponto positivo. 90% imóveis, tá bom? Os imóveis basicamente mais de 10 ativos, localizado em regiões deslocadas do grande centro. Essa é uma das estratégias da REC Gestão no fundo RECT 11. Ele basicamente procura fundos mais deslocados, assim ele consegue um cap rate maior, um retorno maior pro cotista. Tudo bem que assim também fica um risco maior quando há vacância, porque é mais difícil de ocupar esse lugar novamente, tá bom? Mas basicamente mais de 11 ativos, imóveis classe A, tem imóveis em Rio de Janeiro, temos em Alphaville, São Paulo, Brasília, Santos, Curitiba. Então são imóveis mais deslocados, tá bom? São grandes imóveis. Mais um ponto interessante, ele houve na verdade uma reavaliação patrimonial, ou seja, seus imóveis foram reavaliados e houve uma valorização de mais de 6%. Então antes o valor patrimonial por cota era de R$ 91,79, agora é de R$ 97,90, né? Mais de R$ 6 por cota. Isso é um ponto positivo, mostra que os ativos são novos, que os ativos são realmente de fato de qualidade e estão se valorizando no passar do tempo, tá bom? Outro ponto que eu acho muito interessante é aqui algumas informações sobre o passivo do fundo. Isso é um ponto para a gestão, que eles deixam muito bem explicado o que eles pagaram no mês passado de passivo, o que eles ainda vão pagar, quando é o vencimento. Dá uma olhada lá no relatório gerencial do RECT 11, que é muito interessante. Por exemplo, no final do mês de dezembro de 2021, os passivos do fundo encontram-se divididos da seguinte forma. Então temos 57 milhões referente à cidade de Matarazzo, os imóveis. Depois temos no Canopus mais de 6 milhões. Depois temos alguns CRIs também de passivo. Isso acumula um passivo total de 253 milhões. Tá bom? O fundo ele tem uma boa dívida, tá? Boa dívida que a gente fala é uma dívida relevante, por isso até ele está sendo precificado de uma maneira mais pessimista do que os demais. Por quê? Porque é um fundo que se alavancou, um fundo que tem um pouco mais de dívida, tem essa estratégia um pouco mais deslocada dos grandes centros, então acaba que quando o mercado sofre uma precificação mais pressionada, os fundos que têm uma estratégia mais arriscada, eles acabam sofrendo mais também,
tá bom? Outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é que o fundo tem feito movimentos interessantes, tá bom? Ele chegou no meio da pandemia, gente, basicamente a quase 30% de vacância, porque home office estourando, a economia aí é desacelerada, a pandemia muito forte, teve uma taxa de desocupação muito grande, mas recentemente o fundo tem ocupado em Curitiba, tem ocupado imóveis semana passada basicamente em Brasília para o Santander, mais de 180 metros quadrados. Então o fundo ele tem conseguido diminuir essa vacância e agora já está em 16,6%. Então já reduziu bastante, isso aumenta o retorno para o cotista, isso aumenta também a confiança, porque a gestão está trabalhando bastante. E para você, pessoal, que quer investir, quer sair da teoria, quer ir direto para a prática, ainda não tem uma corretora, eu vos apresento o Warren Brasil, já tenho comentado aqui para vocês há um bom tempo, uma corretora fantástica, uma corretora que até tem um canal no YouTube agora, que é o Warren Analisa, que faz operações ao vivo com o investidor já desde o início até o investidor mais experiente para de fato descomplicar o mercado financeiro. Então é uma corretora sem taxa de custódia, sem taxa de corretagem, é uma taxa única, justa, sem aquelas taxas escondidas que você vê por aí. Então vale muito a pena acompanhar, vale muito a pena conhecer. Vou deixar o link aqui embaixo, o QR Code está aparecendo aqui na tela para vocês agora. O Warren Brasil veio para descomplicar o mercado financeiro, tá bom? Essa aproximação de investidor para os investimentos, tá bom? Então vale muito a pena. Agora, sem mais enrolação, vamos voltar, tá bom? A gente lembra que no início da pandemia o fundo entregava 81 centavos, aquela preocupação com o contrato da Vivo, que representava muito para o PL do fundo, tinha um cap rate muito acima também da média, e isso fez com que, de fato, houve uma renegociação, houve uma redução desse contrato e com isso reduziu também a receita do fundo e, inconsequentemente, o retorno para o cotista voltou aí a ser tendo um retorno de 0,61 centavos por mês, e depois houve todo esse problema de vacância e por isso o fundo tem sofrido muito, tá bom? Mas o fundo reduziu essa dependência com a Vivo, o fundo tem se estruturado legal, óbvio que tem suas particularidades, tem uma estratégia um pouco mais diferente dos outros ativos, mas tem performado muito bem devido às circunstâncias, né? Tem conseguido diminuir a vacância, tem conseguido fazer um relatório gerencial muito interessante, mesmo com todo passivo, mesmo com toda estratégia deslocada dos grandes centros. Então tem ponto positivo, mas tem pontos que eu não considero negativos, tem pontos que eu considero estratégicos e o investidor tem que entender, bom, isso faz sentido para mim, bom, isso não faz sentido para minha carteira, e aí sim você faz suas escolhas, tá? Mas o fundo tem mais de 11 ativos, locado para grandes empresas, então é um fundo bastante robusto, óbvio que está sofrendo um pouco no mercado, e agora a gente vai comentar um pouco sobre o preço, tá? Sem mais enrolações. O fundo está sendo negociado, gente, a basicamente R$ 70, R$ 72, então ele sempre está nessa faixa, isso representa um VP, um PVP de 0,73, tá bom? Já com a reavaliação patrimonial levando em consideração, então basicamente 27% de deságio, 27% de desconto do valor patrimonial, muito por essas preocupações, vacância elevada, dívida elevada, algumas estratégias que o fundo tem, que basicamente risco e retorno caminham junto, né, pessoal? Então, quanto mais risco, espera-se mais retorno, e por isso é essa precificação mais pessimista no mercado, todo precificado, fundos de tijolos sofrendo bastante, que a gente está vendo nos últimos meses, tá bom? Um yield de 9,66% ao ano, tá bom? Então, a cotação sofreu muito, a renda está ali em torno de 50 centavos, 55, e como a cotação sofreu muito, o yield acaba se elevando, tá? O fundo também conseguiu fazer a renegociação do fluxo de pagamento de alguns CRIs, isso também trouxe maior rentabilidade no curto prazo para os cotistas, e isso mostra a gestão ativa de Moisés Politi, REC Gestão, e isso é um ponto que eu acredito ser muito interessante na hora da nossa tomada de decisão, tá bom? Último rendimento de 54 centavos, um yield de 0,75% ao mês, né?
acima da média no mercado de tijolo, acima da média do mercado de lajes corporativas, porque o fundo tem uma estratégia mais arriscada, então espere-se também um retorno acima da média. Então, gente, essas são as informações que eu gostaria de compartilhar com vocês, fazendo um resumão aqui, tá bom? Fundo de tijolo, setor de laje corporativa que tem sofrido muito no mercado. Ele, por consequência de sua estratégia de ser mais deslocado dos grandes centros, por ter dívidas, alavancagem e por ter essa vacância acima da média também que o fundo e a gestão têm conseguido reduzir, ele tem sofrido mais do que a média também, teve uma desvalorização aí, o fundo chegou a R$100 e já está sendo negociado a 70, então teve uma desvalorização forte, mas é um fundo de um segmento que vai ter uma ampla recuperação, que há um deságio muito grande, há um desconto muito grande, então é aquela coisa, né? São nesses momentos que abrem algumas janelas de oportunidade e você analisando os ativos, analisando os contratos, analisando as especificidades do fundo, se fizer sentido para a sua estratégia, você adquire, você coloca uma parcela do seu patrimônio no fundo RECT 11, lembrando que isso não é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ativo que seja. É um fundo bem interessante, uma gestão bem ativa, tem seus problemas, isso não se deve negar, mas está precificado já esses problemas e talvez, se você não tiver dentro do fundo, possa fazer sentido para você entrar nesse patamar de R$70, tá bom? Um grande abraço para todo mundo que curtiu o vídeo até aqui. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like. Lembrando que eu vou deixar o link para o Warren Brasil aqui, uma corretora fantástica. Conheça, se cadastre, quitte sua conta e até uma próxima, pessoal. Valeu, grande abraço.